gente, graça e paz. Estamos de volta com mais esta série, né? Compreendendo as Escrituras. Amém? E eu tenho certeza que esse estudo será muito relevante para mim e para você, ok? E o tema desse estudo é: qual a diferença entre pecado e iniquidade na Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Há diferença entre pecado e iniquidade? É o que nós veremos, amém? A partir de agora, né? O interessante é que existem algumas passagens na Bíblia que falam sobre pecado, ok? E outras falam sobre iniquidade. Eu acho que você já deve ter percebido isso, né? E então, há mais uma pergunta, né? São palavras sinônimas? Pecado e iniquidade é a mesma coisa? Ou então se apresentam com alguma diferença, né? Entre elas. E aí? O significado de pecado é diferente do significado de iniquidade? Então nós vamos ver isso, amém? E eu espero que todos aprendamos muito, mais uma vez, né? Então, uma observação também que eu quero fazer é que tanto pecado quanto iniquidade são ações que desagradam a Deus, tá? O que elas têm em comum, né? Pecado e iniquidade é isso, né? Sinalizam para erros que a Bíblia define, né, como contrários à vontade de Deus. Ou seja, pecado e iniquidade são contrários ao propósito de Deus. É isso que elas têm em comum, tá bom? Mas vamos então às diferenças, tá? Vamos analisar de primeira mão essas palavras nos originais, para que possamos compreender melhor. Beleza? Então tá. Pecado. Pecado, essa palavra no grego é hamartia, ok? No grego. E significa errar o alvo. Eu penso que a maioria de vocês sabem disso, né? Errar o alvo. Em outras palavras, queridos, esse termo pecado significa, por exemplo, uma escorregada, tá? Ou, na linguagem de hoje, né? Pisar na bola. Tem pessoas que falam, eu pisei na bola. Eu pequei, né? Vacilo também, um vacilo da pessoa, tá? Então, essa palavra pecado tem também esse significado aí. De pessoas, né, que perante a lei de Deus acabam desobedecendo, mas nesse sentido aí, ok? De vacilar, né? No sentido de escorregar ao longo da caminhada, beleza? Agora, já a palavra iniquidade no grego é anomia. É esse nome estranho aí mesmo, né? No grego, anomia. E significa o quê, queridos? Uma condição daquele que não cumpre a lei. Ok? Ou seja, né? Aquele que não cumpre a lei de Deus, queridos. Ele simplesmente não cumpre a lei de Deus. Aí já não é um vacilo, já não é uma escorregada ou uma pisada na bola, né? Mas deliberadamente, pessoas assim têm uma condição de vida que se chama iniquidade. Já percebeu uma pequena diferença entre essas duas palavras? Mas nós vamos continuar explicando para que você tenha uma clareza maior. Amém? Então nós vamos entender melhor observando alguns textos da palavra, tá bom? E eu quero então que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho de João não é 1 João, tá? O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. A palavra diz assim: Jesus respondeu:
O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Então vejam aqui que Jesus estava dando uma resposta para alguém, né? Analisando aqui o contexto, esse alguém era Pôncio Pilatos, tá? Jesus havia sido preso, ok? E Pilatos havia dito para Jesus que ele tinha autoridade para soltar Jesus ou para crucificá-lo. É só você ver o contexto e vai ver isso aí, ok? E por isso, então, Jesus, ele dá essa resposta para ele, né? Nenhuma autoridade você teria se o meu Pai não tivesse dado essa autoridade. Então, aqui nós vemos Jesus afirmando, né? Que ele era o Filho de Deus, não é verdade? E ele, então, dá essa resposta, ok? Então, o foco aqui está no erro, né? Interessante que Jesus diz aqui que quem o havia entregado a Pilatos tem maior pecado. É interessante isso aqui, né? Então, tem pecados que são maiores que os outros. E, possivelmente, Jesus estava se referindo aqui ao sacerdote, né? Caifás. Ao sumo sacerdote Caifás. Ele estava se referindo a ele, porque foi Caifás quem entregou Jesus para Pôncio Pilatos. Ok? Mas, amados, nós vemos aqui que errar o alvo, esse é o uso da palavra pecado aqui, ok? Errar o alvo, né? Então, alguém desobedeceu a lei, tá? Agiu mal, né? Teve uma atitude reprovável, então isso aí é pecado, ok? Então, nós acabamos de ver aqui o uso da palavra pecado, nós vamos explicar mais ainda, ok? Nós veremos agora o uso da palavra iniquidade, ok? Vamos ver, é interessante isso aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 7, versículo 23. Mateus 7, 23. Vejamos, né, o que diz a palavra aqui, né? O próprio Jesus falando, Mateus 7, 23. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então veja agora que Jesus está se referindo à iniquidade. Lá em João 19, Jesus falou sobre o pecado, né? Maior pecado tem aquele que o entregou a Pilatos, ok? E aqui ele está trazendo uma palavra mais dura até, né? Ele fala para esse grupo de pessoas que nunca os havia conhecido, tá? E ele diz aqui que eles deveriam se afastar dele, porque eles praticavam a iniquidade. Então, por aí já dá para perceber que aqui é uma gravidade maior, não é verdade? Então, nesse caso, queridos, iniquidade é uma condição, ok? É um estado em que a pessoa se encontra, tá? Ou seja, alguém que deliberadamente erra. Iniquidade é isso. É um estilo de vida. São aquelas pessoas que praticam a iniquidade porque pensam que isso é normal. Enquanto que pecado, como eu falei anteriormente, é um descuido, é um vacilo, né? E aí a pessoa comete aquele pecado. Não porque ele vive na prática do pecado, mas porque ele se descuidou. E aqui iniquidade já tem um sentido de ser um estilo de vida na vida da pessoa. Ela simplesmente pratica, né, o pecado deliberadamente. Aí por isso se chama iniquidade, tá? E essa pessoa vive nessa prática, né, na prática desses erros, sem nenhum arrependimento. Eu acredito que você já está percebendo a diferença, né, de pecado e iniquidade, no que eu estou passando aqui para vocês, tá?
Então, queridos, a diferença entre pecado e iniquidade é que pecado é um erro de alvo, né? É errar o alvo, ok? É algo isolado, que ocorre, às vezes, por negligência ou por descuido, né? Já, queridos, a iniquidade é quando esses erros, que deveriam ser por acidente, pelo menos, né? Deveriam ser apenas um pecado em si, se tornam constante na vida da pessoa. É algo normal, né? Por entendimento da pessoa. E não há nenhum arrependimento, não há nenhuma correção, não há tristeza, né, pelo pecado cometido. Vocês entendem? Por isso tem o nome de iniquidade. A Bíblia, por exemplo, quando se refere a pessoas assim que não servem a Deus, a Bíblia diz assim, os perversos, né? Tem essas passagens, os perversos, os injustos, os incrédulos e também os iníquos, que vem de iniquidade, né? A Bíblia também usa esse termo iníquo, se referindo àquela pessoa que vive na prática do pecado. O pecado na vida dela não é um acidente, mas é realmente uma prática, né? Por isso é iníquo. É quem se orgulha, né, do caminho do pecado, tá? É quem anda normalmente neste caminho, ok? Nessa condição, né? Agora, já o pecador é alguém que errou, né? Ele errou o alvo, mas ele se arrepende. Qual é a definição, então, que nós chegamos em relação a isso, né? Nós, filhos de Deus, queridos, na verdade, nós somos pecadores. Você pode até, às vezes, estranhar eu falar isso, né? Mas assim, nós somos pecadores, porque nós, de vez em quando, erramos o alvo, não é verdade? Ou você é perfeito e não comete pecado em momento nenhum da sua vida. Se você é assim, então Deus vai te arrebatar, vai fazer como fez com Enoque, né? Mas assim, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa sujeita a errar. Às vezes nós erramos, pecamos por palavras, não é mesmo? Pecamos pelos nossos pensamentos, de repente vem, né, algum pensamento, ou pecamos por atitudes precipitadas que tomamos, ou às vezes até pela nossa própria falta de atitude, né? Que a Bíblia chama de pecado de omissão, né? Quando somos omissos, quando não fazemos aquilo que Deus nos manda fazer. Um exemplo, se você não prega o Evangelho, você está pecando. Por que eu digo isso? Porque Jesus fala, ide, né? E pregai o Evangelho. Ele fala isso para nós. E se nós não pregamos o Evangelho, nós estamos desobedecendo ao nosso Senhor, que é Jesus. Entende? Por isso eu quero dizer para vocês que de vez em quando nós erramos o alvo. Agora a diferença, queridos, é que nos arrependemos, nos sentimos mal com aquilo. Entende? Nos sentimos mal, né? E nos humilhamos diante de Deus. Então somos pecadores, mas redimidos pelo sangue de Jesus, amém? Então, você é um pecador, se você está em Cristo, redimido pelo sangue de Jesus. E nós jamais nos conformaremos com o pecado da nossa vida, né? Você pode estar vivendo uma situação em que você está no pecado, mas isso te incomoda. E você vai fazer de tudo para deixar essas coisas. Se você nasceu de novo, sim. Agora, se você nunca nasceu de novo, é normal. Aí você é um iníquo. Você pratica a iniquidade, entende? É normal, né? Todo mundo faz, eu vou fazer. A mentalidade das pessoas são outras. São as desculpas que as pessoas usam, né? Então, é normal fazer isso e fazer aquilo. Eu estou falando sobre ações comportamentais, né? As pessoas adotam comportamentos pecaminosos e
não se tocam, não se arrependem, não sentem tristeza por isso, né? Então, isso chama-se iniquidade, ok? Mas eu não sou iníquo. E eu acredito que você também não é um iníquo, né? Nós não vivemos na iniquidade. Podemos até, por negligência nossa, por descuido, cairmos no pecado, né? Mas se cairmos, nós vamos nos arrepender diante do Senhor. Lá mesmo, em 1 João, eu até gostaria que você abrisse em 1 João, tá? 1 João capítulo 2, vamos lá para 1 João, né? Veio aqui na minha mente agora este versículo, amém? Eu, na verdade, nem havia notado esse versículo aqui, ok? Mas, nós vemos aqui em 1 João, deixa eu achar aqui, vou demorar um pouquinho mais porque eu não havia notado, né? Mas senti no meu coração de ministrar. De ler esse versículo. 1 João capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, ó, é muito interessante isso aqui é uma palavra endereçada às pessoas que estão em Cristo, que se converteram, que nasceram de novo, ok? Vejam, meus filhinhos, 1 João 2, 1, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, ok? Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus, o Cristo, o justo. Aí, só até aí, né? Então vejam só, né? Nós vemos aqui que o próprio Deus, ele entende, né, que mesmo estando em Cristo, mesmo sendo pessoas nascidas de novo, nós somos sujeitos a pecar, tá? Por um vacilo nosso, né? De repente, aí por uma negligência nossa, nós podemos até cair no pecado, mas nós temos que ter o entendimento de que Jesus é o nosso advogado, amém? Jesus é o nosso advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, né? E se todavia nós pecarmos, Jesus vai defender a nossa causa diante do Pai. E certamente haverá arrependimento, né? Tristeza pelo pecado, e vamos então ser soerguidos por Deus novamente na comunhão. Entendem isso, queridos? Amém, né? Então, eu não sou iníquo, você também não é, porque o iníquo é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Para ela é a coisa mais normal do mundo, né? Viver no pecado. Então, são pessoas mergulhadas na iniquidade, ok? Pois a prática, né, constante de pecados é um sinal de que essa pessoa não é filha de Deus. Existem os filhos de Deus, existem os que ainda não são filhos de Deus, né? Se converterem, se tornarão filhos de Deus. Se não, se voltarem para Deus, continuarão sendo iníquos, incrédulos, perversos, como a Bíblia diz. E nós vamos encerrar então esse estudo, tá, com uma última referência, ok? E já vamos encerrar. 1 João capítulo 3, por favor. Abra lá. 1 João capítulo 3, versículos 8 ao 9. 1 João, capítulo 3, versículos 8 ao 9. Aliás, nós vamos ler do versículo 8 ao 10, a parte A, tá? Melhor. 1 João 3, do versículo 8 ao 10, a parte A do versículo, que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 10, a parte A. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então vejam, queridos, que a palavra é muito clara aqui, tá?
como está no versículo 8. Aquele que vive, né, aquele que pratica o pecado, ou seja, o pecado é uma prática mesmo na sua vida, está escrito aqui que este procede do diabo. A Bíblia é assim, irmãos, sabe? Ela não apresenta um meio termo para ninguém. Ou você é de Deus, ou você nunca foi de Deus. Né? E aqui está distinguindo, né, esses dois tipos de pessoas, tá? O que pratica o pecado procede do diabo. Aí, ó, o diabo, aqui está dizendo que o diabo vive pecando desde o princípio, né? Ele é iníquo, né? Ele vive pecando, vive. E aqui diz, né, que para isso Jesus se manifestou. Amém? Jesus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, amados, a solução para todos nós é Cristo. Amém? Só Ele tem o poder de destruir as obras do diabo em nossas vidas. E isso Ele já o fez através do seu sacrifício, né? O seu sangue que foi derramado por nós. E aqui diz, queridos, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu acho que agora você está entendendo, né? Nós podemos até pecar, mas o pecado será um acidente na nossa vida. Tá? Um acidente de percurso, né, na nossa vida. E se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, já falei sobre isso. E certamente nos arrependeremos. Sentiremos tristeza pelo pecado e nos voltaremos para Deus, né? Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê, queridos? Porque o que permanece em nós é a divina semente. Glória a Deus, amém? É a divina semente. E aqui diz, né, que este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? E finalizando então, aqui fala sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, queridos, se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor, se você ainda não abraçou a fé, sabe? Se você ainda não permitiu que a palavra de Deus faça parte da tua vida, não perca tempo, faça isso logo, amém? Entregue o seu coração a Jesus, né? Entregue, sabe? Permita que a luz de Deus te ilumine para arrependimento, para a conversão. Busque a Deus de verdade, amém? Se arrependa dos seus pecados, tá? Se volte para Deus. Não permita que o pecado na sua vida seja um estilo de vida, porque você estará praticando a iniquidade e distante de Deus, né? Mas se volte para o Senhor, amém? E viva a sua vida com Deus em nome de Jesus, né? Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.